Pessoal, então para auxiliar os estudos de vocês aí na modalidade remota, eu vou dar algumas dicas de resolução, que eu acho que vai facilitar aí na hora de vocês estarem fazendo. Então, nessa modalidade agora do segundo PET, eu vou pedir para que vocês entreguem aí pelo o Google Formulário. Vou enviar as fotos, né, com as atividades. Então, vocês podem estar resolvendo no caderno aí as suas atividades e depois preencher lá as respostas no gabarito do Google Formulário, tá? Então, a número 1 aí diz assim: Carlos fez 3 provas de física no bimestre. Suas notas das provas foram 7, 8 e 9. Determina a média das notas. Então, aqui também vocês vão usar, né, a soma das notas que ele teve aí, dividido pela quantidade de provas que ele fez, tá? Na número 2, ele pede aí, calcule a média aritmética da coleção dos dados apresentados em cada um dos casos. Então, vocês também vão usar a fórmula, né? A soma dos fatores dividido pela quantidade, tá? Então, na letra A, vocês vão fazer a soma, né, do 15, do 48 mais 36 e vai dividir por 3, que é a quantidade. E vai fazer isso para a letra A, B, C, D, assim por diante, tá? Aqui, ó, no próximo, na número 3 aí, que é uma questãozinha do Enem, 5 empresas do gênero alimentício encontram-se à venda. Um empresário, almejando ampliar os seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analisando o lucro, né, em função do tempo de existência de cada um. A empresa que apresente o maior lucro médio anual é que vai ser escolhida. Então, como que vocês vão fazer? Ele deu o quadro aí. Então, o quadro tem o lucro e o ano. Então, vocês vão fazer a divisão, né, desse valor do lucro pelo tempo aí de cada uma das empresas. Então, aqui, ó, 24 dividido por 3, então quer dizer que o lucro anual dessa empresa foi 8, tá? 8 na casa dos milhões aí que ele colocou. E vocês vão fazer para cada uma das empresas, a F, a G, a H, a M, a P, e a que tiver o melhor lucro anual é que vai corresponder aí a que será escolhida. Depois, a gente tem a número 4 aí. A número 4, ele fala que em 2012 aí, né, o Brasil, uma fundação do João Pinheiro, assumiu o desafio de adaptar metodologias do índice de envolvimento. E para fazer esse índice, eles analisaram 5.565 municípios, né, e montaram essa tabela, e ele quer saber qual foi o município que foi escolhido aí pela ONU. Então, aqui também vocês vão fazer de cada uma dessas cidades. Então, a primeira aí, vocês vão somar, 077 mais 077 mais 092, como são 3 números, a gente vai dividir por 3. Então, eu vou fazer a somatória aqui do valor e dividir por 3. Vocês vão estar fazendo isso para cada uma das cidades aí, São Caetano, Água de São Pedro, Florianópolis, Balneário Camboriú e Vitória. Aquela que tiver a menor média é que vai ser escolhida. Então, na número 3, ele queria a que tinha mais lucro. E na letra, no número 4 aí, né, vocês vão ficar atentos, porque no enunciado ele fala a menor média, tá? Vai ser escolhida, tá bom? Então, para os alunos aí, então eu dei a dica da número 1, 2, 3 e 4. A número 5 aí também é uma questão do Enem. Só, então dando continuidade aí às nossas dicas. Opa, não funcionou aqui. Dicas de resolução, tá? Então, faltou aí a 5 e a 6. Então, o que acontece? Vamos ler os enunciados para a gente conseguir compreender. Então, a atividade número 5 aí, onde ele fala assim,
comissão, né, interna da prevenção de acidentes de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez o pedido da diretoria uma pesquisa do número de acidentes por funcionário. Essa pesquisa é realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteando as ações aí da empresa. Então, gerou uma tabela. Nessa tabela, né, eles colocam a quantidade de acidentes e quantos acidentes sofridos aí por cada trabalhador. Então, 50 funcionários não sofreu nenhum acidente. 17 funcionários sofreu pelo menos um acidente. E aí ele vai continuando. Quantos funcionários sofreu quantos acidentes? Por exemplo, 2 acidentes foram 15 funcionários dessa empresa, certo? Então aqui é a quantidade de acidentes por funcionário. E aí ele quer saber qual que é a média de acidentes aí por funcionário. Então eu tenho que considerar, para calcular a média ponderada aí, né? Então eu vou fazer a multiplicação, a soma da multiplicação do peso de cada um. Então 0 acidentes, 50. Então 0 vezes 50. Mais um acidente, né? Foram 17 funcionários. Mais 2, 15. E vou continuar aí com todos, tá? Então aqui é só uma dica, só o início da resolução. Dividido pela quantidade de acidentes aí num total, que foram 100, tá? Uma quantidade de funcionários, que foram 100 funcionários aí, analisado aí pela empresa, tá? Então, terminando esse cálculo aí, a gente vai conseguir a média aí de cada funcionário. Essa é a número 5, tá? A número 6, fala o seguinte, vamos voltar lá. Numa turma de inclusão de jovens e adultos na educação formal, a média aritmética das idades de seus 10 alunos é 32. Em determinado dia, o aluno mais velho faltou. E com isso, a média aritmética das idades do novo aluno presente foi de 30 anos, né? Qual a idade do aluno que faltou aí, tá? Então, aqui, ó, o que acontece? Quando eu tinha 10 alunos, a média aí das idades eram 32, tá? E qual que era? Eu somei o aluno 1 mais o aluno 2, né? Mais o aluno 9 e mais o aluno 10, certinho? A média era 32. Quando, né, o aluno faltou, então eu tinha 9 alunos. Então eu somei o aluno 1 mais o aluno 2 até o aluno 9, né? Nesse caso, eu não tenho o aluno 10, certo? Então, até aqui, ó, eles são iguais. Qual que é a diferença? O aluno 10, certo? Então, se eu tivesse que resolver essa equação, ó, 10 vezes 32 dá 320. E 9 vezes 27 dá 270. Então, isso significa que 270 mais o aluno X10, né, que é o aluno mais velho aí, tem que dar 320, tá? Então, aí quando eu resolvo essa equação aí eu vou chegar aí no qual que era a idade desse aluno X10 aí, né? O aluno que eu não sei qual que era, atribuí X. Aí eu atribuí X para todos os alunos, inclusive para o 10º. E aqui eu para todos, né? Só que até o aluno 9, que o aluno 10 aqui, nesse dia tinha faltado. E aí, 10 vezes 32, 320. 9 vezes 27 aqui, né? 9, que seria os 10 ali, 270, certo? Não, aí aqui foram, na média, 30, né? A média, 30. Então, ó, quando estava todos os alunos, a média era 32. Quando o aluno 10 falta, a média é 30, tá? Então, ó, 10 vezes 32 dá o 320. 9 vezes 30 dá o 270. Então, o aluno 10 que faltou
mais a média daquele dia 270, né? Tem que ser igual a 320. Aí, fazendo o cálculo final dessa equação, a gente vai encontrar qual que é o aluno, né? Reforçando. A dica de resolução, sem ler o enunciado e procurar resolver o exercício, não adianta. Então, a dica de resolução é só o início aí, um caminho, uma luz, para poder vocês conseguirem resolver sozinho aí, sem direcionamento. Então, procure fazer o exercício, olha a dica de resolução, para que você tenha uma compreensão melhor, tá? Então, espero que vocês compreendam aí a intenção da dica de resolução, tá bom? Bons estudos!